Fala galera, eu sou o Moa, final do GP aí dos Estados Unidos 2023 da Fórmula 1. E no episódio de hoje do Reaceleração, vamos falar tudo de mais importante que aconteceu lá no Texas, lá no circuito de Austin. Então, bora lá! 18º final de semana de Fórmula 1 em 2023. Era para ser 19, né? Mas a gente não teve o GP da Itália lá em Emília-Romagna por causa de fortes chuvas, fortes tempestades lá naquela semana na Itália. Então, esse é o 18º GP, 18º final de semana com GP em 2023 na Fórmula 1. Já fizemos episódio aqui do Reaceleração sobre o quali lá na sexta-feira, o quali que definiu o grid de largada para o domingo, para o GP dos Estados Unidos. E vamos falar hoje aqui da Sprint, o resumão da Sprint e também do GP. Vamos começar com a Sprint Race. E dela não tem muito para falar, né? Porque ela foi bem a mimir, o que já ia dar um gostinho de parte do GP dos Estados Unidos. Eu que achei que ia ser um novo GP de Singapura, fiquei na vontade, vamos dizer assim. A única coisa da Sprint que eu queria trazer aqui pra gente, obviamente já adiantando, Max Verstappen venceu ela, né, pra variar, mas o que eu queria trazer da Sprint, Max Verstappen largou na ponta lá na Sprint, foi isso que eu tô mostrando na tela. Essa aqui gerou muito, eu fiz até um post lá no Reaceleração no Instagram e gerou muita polêmica, que é a largada nesse GP no Circuito das Américas, lá em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, que como a pista, principalmente aquela reta da largada lá em Austin, ela é muito larga a pista. A pista de Austin em si é larga, mas aquela reta da largada é muito larga, tem muito espaço para os carros ali. E a largada, o Verstappen, e já é costumeiro nessa pista, né? Geralmente o primeiro colocado, que ele sai pelo lado direito para pegar, não a parte suja, né? Com detritos ali de pneu e tudo mais, que é mais do lado esquerdo. O primeiro colocado larga na parte direita, então, para não pegar essa sujeira, a gente pode dizer assim, entre aspas, do lado direito. Só que, como é uma pista muito larga, se quem largar em primeiro lugar do lado direito tracionar um pouquinho, tiver o tempo de reação um pouquinho pior que o segundo colocado na esquerda, o segundo colocado vai para fazer a primeira curva para a esquerda fechadinha. Então, o que geralmente acontece? O primeiro colocado joga o carro para a esquerda para tentar ganhar a frente. E é isso que aconteceu, eu estou mostrando imagens aqui. O Verstappen jogou o carro para cima do Leclerc, o que para mim eu entendo, mas é muito maluco, né? Isso acontece normalmente, pessoal, só na largada. Porque se fizesse isso durante uma corrida, jogasse o carro fechando o outro, obviamente seria punido. Mas na largada aqui no Texas, no Circuito das Américas, eles deixam. Mas ainda é muito estranho pra mim, né? Porque, imagina, você tem que concentrar, pelo menos pra mim, no seu tempo de reação da largada e tracionar bem o carro. Agora parece, você que assiste, né, assistiu às largadas, parece que além disso, o piloto fica mais preocupado em jogar o carro para tomar a frente do outro. Eu acho perigoso, mas é isso, né? Não tem muito o que dizer. Eu entendo o porquê que eles fazem, óbvio. Eu entendo o porquê disso daí para eles ganharem a frente. O que eu tô mostrando, você vai ver nessa imagem que eu tô mostrando aqui na tela, que quase o Leclerc passou no muro ali. Então lembra aquele episódio de Rubinho e Schumacher, que o Schumacher jogou o Rubinho pro muro? Quase, né? Quase jogou o Rubinho pro muro. Não foi tão perto assim nesse caso aqui. Mas eu ainda acho muito perigoso isso. Mas é assim que funciona o Circuito das Américas. Who am I? Quem sou eu para questionar isso, né? O Leclerc ainda tô mostrando uma outra imagem que ele foi até um pouco para fora. Gil, pegou até um pouco do acostamento do Circuito ali das Américas. Mas era isso, olha só que sprint maravilhosa. Era isso que eu queria falar da sprint. Não tivemos muita novidade. Todos os pilotos tirando, depois que as posições foram definidas, tirando um pouco o pé, porque, tinha um GP no dia seguinte de 56 voltas. Então, 19 voltas da sprint, eles tiraram o pé e foram só administrando o pneu. E no final, vencedor, quem foi, para variar? Max Verstappen, vencedor. Segundo lugar, Hamilton. Terceiro, Leclerc. Quarto, Norris. Quinto, Pérez. Sexto, Carlos Sainz. Sétimo, Gasly. E o último aí colocado, lembrando que a sprint dá ponto para os 8 primeiros.
O último que pontuou aí nessa Sprint Race foi o Russell, com a Mercedes na 8ª colocação. Mas agora vamos pro GP. Vamos pro GP dos Estados Unidos. Chegamos aí no domingo. Como que ficou o grid de largada pro domingo? A gente teve Leclerc, que fez a pole position lá na sexta, como a gente comentou. Norris em segundo, Hamilton terceiro, Sainz em quarto, Russell em quinto e o Verstappen na sexta colocação. Ainda falando lá de trás, Alonso, Stroll, Magnussen e Hülkenberg, os 4 carros aí, 2 da Aston Martin e 2 da Haas, largaram dos boxes. Moa, por que eles largaram dos boxes? Porque tem aquela regra de parque fechado, quer dizer, quando você vai para a classificação de um final de semana, de um GP da Fórmula 1, depois que os ajustes até a classificação, até o quali, a equipe pode fazer ajustes no carro. Depois do quali, ela não pode mais fazer ajuste em diversas partes ali do carro, que a gente chama de regra de parque fechado. Como o quali foi na sexta, então de sexta até domingo, de sexta até depois do GP, óbvio, né? Os carros não poderiam fazer alterações, as equipes não poderiam fazer alterações no carro. E Aston Martin e Haas fizeram no sábado atualizações para o seu carro, do sábado para o domingo. Por isso que, por uma penalização por eles terem quebrado essa regra de parque fechado, eles largaram, né, na verdade, do box. E tivemos aí a largada do GP dos Estados Unidos. Lando Norris largou muito bem e já ganhou a ponta. Lando Norris em primeiro lugar, Leclerc não largou tão bem assim, Hamilton largou muito bem, e quem largou muito bem também? Max Verstappen, que teve uma ótima largada, já tomou a 5ª posição aí do Russell, não largou bem. O Verstappen tomou aí a 5ª posição e já chegou no Sainz, Leclerc, no Hamilton e no Norris, já estava chegando ali. E aí na volta 7 tivemos a primeira treta da corrida. Piastri, que não largou muito bem. Piastri já largou um pouco mais de trás, mas também não largou muito bem. Piastri e Ocon se tocam na volta 7. Pelo que eu vi ali, tô mostrando imagem na tela também, foi mais erro do Ocon do que do Piastri. O Ocon tentou dar uma forçadinha ali naquele zigue-zague lá do Circuito das Américas. O Ocon acabou tocando com o seu pneu esquerdo, pneu e sidepod, né? Com o sidepod do lado direito da McLaren do Piastri, e aí os dois carros acabaram sendo afetados. Tanto que na mesma volta o Ocon já abandonou a corrida, já foi pro box, a equipe já chamou ele, porque o quanto que tinha afetado o sidepod não dava para continuar, e 3 voltas depois o Piastri também abandonou a corrida. Então, pô, um erro bobo, um erro besta ali dos dois, acabou tirando, na verdade um erro para mim mais do Ocon, acabou tirando os 2 carros da corrida. E o engraçado é que pelo menos o que eu vi até agora, e na hora ali da corrida, não foi investigado. Não teve punição para depois, para nenhum piloto. Acho que a FIA olhou e falou, os 2 abandonaram? Deixa quieto aí, não tem ninguém reclamando? Deixa os 2. Depois a corrida foi se desenrolando, ficou meio a mimir, Norris lá em primeiro, Hamilton lá na frente, Verstappen chegando. E aí começamos com as estratégias de pit stop. Qual que era a ideia e que a gente previa, né? Todo mundo ia fazer 2 paradas no box. Pô, a gente falou, será que alguém, talvez os pilotos lá de trás, né? Eles vão tentar uma estratégia para uma parada só, a gente pensou. Tanto que o Verstappen foi fazer sua parada normal, a primeira parada no box, normal, no círculo ali de voltas, né? No intervalo, quer dizer, de voltas normal. Verstappen largou de pneu médio, trocou para outro pneu médio. Isso quer dizer o quê? Que o Verstappen ia realmente fazer 2 paradas. Lembrando, né, a regra é que um piloto tem que fazer no mínimo uma parada no box por GP, e ele tem que colocar um composto de pneu diferente do que ele estava. Se o Verstappen largou de médio, ele tem que colocar, no caso de uma pista seca, ou um composto duro, faixa branca, ou um composto macio, faixa vermelha. O Verstappen largou de médio e ele colocou outro médio. Isso quer dizer o quê? Que ele teria que parar de novo para colocar um outro composto diferente. Só que a gente começou a ver que o Norris não estava parando, o Hamilton não estava parando, e a gente pensou assim, será que eles que largaram de médios vão esticar um pouco esse primeiro stint desse pneu médio, vão colocar um pneu duro e vão levar até o final? Isso que a gente ficou pensando, acho que eles vão fazer isso. Só que
Os pilotos Hamilton e Norris acabaram parando mesmo perto da janela ali para fazer uma parada só e colocaram realmente pneus duros. E aí, tanto que teve uma questão aí com o Hamilton, que ele ficou 3 voltas depois que o Norris. E além disso, a Mercedes ainda fez uma parada ruim no box de 3,3 segundos. E o Hamilton ficou reclamando no rádio: pessoal, vocês me pararam depois, a parada foi ruim. Ele deu uma reclamada, a gente falou: ah, meu, tem muito GP ainda pela frente. E ele ia fazer uma parada só, pelo menos era o que a gente achava, ele e o Norris. Só que aí na volta 35, Lando Norris foi fazer a sua segunda parada no box. E aí a gente falou: olha só, provavelmente foi um blefe isso tudo. Provavelmente foi um blefe do McLaren e Mercedes jogando uma estratégia ali, jogando um verde numa estratégia de uma parada para ver o que principalmente o Verstappen faria, né? Só que na volta 35 o Lando Norris parou para o seu segundo pit stop e aí caiu por terra isso. A gente falou: ah, meu, provavelmente já estava planejado esse segundo pit stop e eles acabaram só dando um blefe mesmo. Tanto que na volta 36, que foi na volta seguinte que o Norris parou, o Verstappen, quer dizer, já parou, já fez a sua segunda troca do jogo de pneus, que a gente falou que ele tinha parado lá no primeiro intervalo de parada. Então na volta 36 ele já colocou. Depois, mais algumas voltas também, o Hamilton, se eu não me engano, 4 voltas ou 3 depois, o Hamilton parou e trocou seus pneus. E o Hamilton colocou pneu médio, diferente dos dois. Norris e Verstappen estavam de pneus duros. E o Hamilton com pneu médio começou a ganhar. O Hamilton estava voando nesse GP. E é um GP, um circuito que ele gosta demais, ele já falou. Ele manda bem nesse GP, nesse circuito, e ele gosta muito. E aí o Hamilton começou a escalar o pelotão. E o inevitável aconteceu. Realmente o Hamilton em terceiro chegou na volta 49, chegou aí no Lando Norris, ultrapassou ele. E o Hamilton tinha mais 7 voltas, tinha 56 voltas nesse GP, para chegar no Verstappen. E, meu, que nostalgia de 2021. Você que acompanhou a temporada 2021, aquela recuperação do Hamilton GP a GP contra o Verstappen, deu uma nostalgia, porque realmente a gente viu nessas últimas 7 voltas do GP dos Estados Unidos, o Hamilton tirando às vezes 1 segundo por volta do Verstappen, o Verstappen dando um migué: não, meu freio tá com problema. O Verstappen reclama todo o GP. Tá de brincadeira, o Verstappen dá essas reclamadas aí todo o GP, aí ele abre 15 segundos do segundo colocado. Então eu ouvi alguns lugares falando: não, o Hamilton só chegou no Verstappen porque ele tava com problema no freio. Cara, todo GP o Verstappen reclama, e todo GP ele abre 15 segundos do segundo colocado. Então assim, não foi por causa disso que o Hamilton chegou. Realmente o carro da Mercedes veio melhor. Alguma coisa aconteceu com a configuração ali do carro da Red Bull que não estava tão destoante igual nos outros GPs, mas ainda bem que não estava, porque deu mais emoção para esse finalzinho de GP. Hamilton então foi chegando no Verstappen, até que na última volta Hamilton estava mais ou menos a 1,5 segundo, 1,6 segundos aí do Verstappen. E nossa, aí muitas coisas, né? Se tivessem mais, aí o se começa a aparecer, né? O se tivessem mais 2 voltas, o Hamilton chegaria no Verstappen. Se a Mercedes tivesse chamado o Hamilton para o pit stop 2, 3 voltas antes do que ele parou. Se a Mercedes tivesse feito uma parada no pit stop melhor, lembra que foi 3.3 o segundo pit stop do Hamilton? Se tivesse sido um 2,5, um 2.4, pô, 1 segundo, o Hamilton já teria aberto asa na volta anterior, na penúltima volta, poderia ter ultrapassado o Verstappen. No mínimo, a gente ia ver uma disputa na penúltima volta, que ia ser legal demais. Mesmo que ele não passasse, ia ser legal demais. Mas isso não aconteceu. O Verstappen acabou dando a sorte de campeão ali, acabou tendo a sorte de, na hora que o Hamilton chegou, acabou o GP. Verstappen vencedor, para variar, né? Para variar. Verstappen vencedor do GP dos Estados Unidos. E como que ficou então a classificação final? Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Norris em terceiro, fechando aí o pódio, Sainz em quarto, Pérez em quinto, Leclerc em sexto. Nosso Leclerc reclamou, viu? Leclerc largou em primeiro, olha só que doido. Leclerc largou em primeiro, terminou em sexto. O Verstappen largou em sexto e terminou em primeiro.
Trocou de posição um com o outro. Mas a estratégia da Ferrari foi horrível, porque eles foram os únicos que foram para uma parada. Ninguém fez estratégia de uma parada. Só a Ferrari do Leclerc e acabou sendo mega prejudicado. Russell em sétimo, oitavo Gasly, nono Stroll, décimo Yuki Tsunoda e a volta mais rápida foi do Tsunoda também, somando mais um ponto. Depois a gente teve Albon, Sargent, Hülkenberg, Bottas, Joe, Magnussen, Daniel Ricciardo na última colocação. E depois, né, os carros que acabaram abandonando. Depois o Alonso também foi chamado para abandonar a corrida por problemas no carro. E o Piastri e o Ocon lá nas voltas 10 e 7 que a gente comentou. Mas você acha que acabou o episódio? Não acabou! Porque essa classificação que a gente acabou de falar não foi a final. Pô, com essa classificação agora, o Hamilton que ficou em segundo, colou mais no Pérez no campeonato de pilotos, 18 pontos só de diferença de um para o outro, 18 a 19, alguma coisa assim. E a gente falou, nossa, o Hamilton vai chegar, faltam poucos GPs para acabar o ano aí, a temporada da Fórmula 1. O Pérez não teve um resultado tão bom assim, poderia ter chegado ali num pódio para diminuir essa diferença pro Hamilton. Hamilton teve um ótimo resultado, quase ganhou, né? Quase ameaçou ali o Max Verstappen. Então tava nessa situação. Só que, meus amigos, na madrugada de domingo para segunda, a FIA soltou esse comunicado que tá na tela. Leclerc e Hamilton desclassificados do GP. Não foi, eles não perderam posição, não. Desclassificados, como se eles tivessem abandonado. Zero. Ó, tira eles desse cenário que a gente acabou de mostrar da classificação. E o motivo? Todo GP, após cada GP da Fórmula 1, a FIA sorteia alguns carros para fazer algumas inspeções pela regra. Isso acontece todo GP. Os carros sorteados foram Leclerc, Hamilton, Norris e Verstappen. Norris e Verstappen passaram, só que nos carros da Ferrari e da Mercedes do Hamilton foi notado naquela prancha, aquela parte de baixo do assoalho, que tem uma faixa de madeira assim, titânio ali também, uns pontos de titânio, foi notado um desgaste maior do que a regra possui, do que a regra permite, quer dizer. E por que isso? Obviamente, né, em todo GP, as equipes acabam colocando o carro um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Quanto mais baixo o carro, ele tem mais aquela parte aerodinâmica é favorecida. Ainda mais esse, o Circuito das Américas, que tem aqueles zigue-zagues, o carro precisa estar colado no chão. Aquele downforce, efeito solo, precisa ter bastante no carro pelos zigue-zagues muito rápidos que tem nesse GP lá em Austin, no Texas. E por conta disso, parece que a Ferrari e a Mercedes colocaram o carro um pouquinho mais baixo do que deveria no sentido não de performance, mas de que o assoalho iria bater mais nas zebras, iria tocar mais na ondulação da própria pista, e com isso que gera aquelas faíscas que a gente vê na transmissão. E volta após volta, batendo no solo, batendo na zebra, vai desgastando essa parte. E a FIA, a regra da Fórmula 1, permite um máximo de desgaste dessa parte de madeira, que não é madeira, né? É um material parecido com madeira ali, mas desse assoalho. E na hora de verificar o carro dos dois, desgastou mais do que a regra permitiria, e já é previsto na regra a desclassificação nesses casos. Essa regra existe desde 94, tá? Desde lá 1994, quando os carros estavam abaixando muitos carros, os carros estavam muito rápidos e por segurança colocaram esse limite aí de desgaste e que exigia, né, obrigava os carros a levantar um pouquinho mais. Assim, é a regra, né? Não tem como a gente falar. Você que reclama de limites de pista, olha só, 1 milímetros ali de diferença que desclassificar. Não deram 5 segundos não, viu? Desclassificaram Leclerc e Hamilton. É a regra. Não tem muito que a gente discutir. Eles só aplicaram a regra. Ah, Moa, por que o Sainz e o Russell também não foram investigados? Porque se fizeram isso com Leclerc e Hamilton, os outros dois também, teoricamente, poderiam estar na mesma. E eu vou dizer aqui, ó, provavelmente, se fossem investigar os carros de Russell e Sainz, provavelmente achariam a mesma coisa e também puniriam eles. Por que a FIA não fez isso? Porque ela não vai investigar todo mundo, né? Não é por dedução. Ó, você fez? Ah, então eu vou naquele. Ah, aquele soltou faísca? Então eu vou investigar também.
Não tem como investigar todos os carros, todo o GP. Então a FIA só faz esse sorteio, investiga só esses e já era. Mas, vou ser bem sincero, provavelmente Sainz e Russell cairiam nesse mesmo problema se fosse investigado. E talvez outros carros, viu? Porque ainda teve sprint no meio do caminho. Teve um treino livre só para as equipes testarem essa questão do desgaste e tudo mais. Teve muito pouco tempo. Então, provavelmente, não só Mercedes e Ferrari, talvez outros carros também passariam pelo mesmo problema. E com isso, vamos voltar. Com isso, com essa eliminação de Hamilton e Leclerc, Verstappen continuou em primeiro, só que agora Norris é o segundo colocado e Sainz conseguiu um pódio na terceira colocação. Pérez avançou para a quarta colocação e agora a diferença que ia ser 18, 19 pontos por Hamilton, agora está de 39 pontos a vantagem do Pérez para o Hamilton no campeonato de pilotos. Oh, esse Pérez tem sorte, viu? Que sorte desse menino Pérez. Alguma sorte, né? Porque ele estava tendo tantos azares, pelo menos alguma sorte para ele ali. E um detalhe foi que, com a eliminação do Leclerc e do Hamilton, sabe quem que avançou? As Williams. Olha que o Albon estava em 11º e o Sargent em 12º. Agora o Albon foi para 9º e o Sargent foi para 10º lugar. O inimigo da última posição completa aí, né? Ganha os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Que fase, hein, gente? Que fase. Mas é isso, agora acabou. GP dos Estados Unidos finalizado. Nenhuma outra notícia além dessa doideira da desclassificação. Mas vou deixar uma pergunta aqui. Imagina se o Hamilton tivesse ganhado, gente. O Hamilton não ganha um GP há quase 2 anos. Imagina se o Hamilton tivesse chegado no Verstappen, passado, vencido, ido pro pódio, comemorado e depois tirassem a vitória dele. Meu Deus do céu. Imagina só. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente do Reaceleração. E gosta de Fórmula 1? Então clica aqui, se inscreva, siga pra não perder nada do melhor automobilismo do mundo aqui no Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!